Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de agosto de 2019, sexta-feira. Eu falo de Curitiba, Paraná. Talvez o vídeo fique um pouquinho comprido, mais ou menos 8, 10 minutos, mas é importante que você assista isso, tá? São 10 minutos que podem mudar a tua vida, podem mudar essa história que parece que você vai ser derrotado de uma vez, que dessa vez o diabo conseguiu o que ele queria, mas assista isso. Preste atenção, compartilhe, assiste várias vezes porque é uma palavra de vitória. Tá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, tá? A partir do versículo 1, Deus concede vitórias a Josafá, é o rei Josafá. Depois disso, sucedeu que os moabitas e os amonitas e com eles alguns meunitas vieram contra Josafá para lhe fazer guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus do céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem possa te resistir. O nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti e em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon e Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vieram à terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram. Eu vou pular um pouquinho e depois você lê inteiro, tá? Para não ficar muito comprido o vídeo. No versículo 14 fala assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Congregação é um ajuntamento de pessoas, tá? Sempre que você... É a mesma coisa que assembleia. Sempre que você... A palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, no meio deles estará, tá? Então uma congregação é a mesma coisa que uma assembleia. Uma célula que você participa é uma congregação de pessoas. Sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas sim de Deus. Vou pular mais um pouquinho. Versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, quer dizer, ficar de joelhos. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sairão ao encontro porque o Senhor está conosco. 18. Então Josafá se postou com o rosto em terra, e todo Jerusalém e os moradores de Jerusalém, todo Judá e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse:
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbastados. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Vou pular mais um pouquinho, tá, gente? 27. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Tá? Então você pode ler até o versículo 30 aqui, conta a história inteira. E eu tenho uma outra história, que daí está no Novo Testamento, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, foi quando Paulo e Silas eles foram presos, tá? Injustamente, e está escrito no versículo 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, o que eu quero falar para você nessa manhã? O nome dessa pregação é o poder do louvor. Você veja que o rei Josafá, ele ficou com medo quando ele soube que teve uma grande multidão. Isso é normal. Quando vem um problema em cima de você, geralmente não vem problema pequeno, tá? Geralmente um problema é um problema grande, financeiro, de saúde, familiar, seja lá o que for, no seu casamento, seja lá o que for. A primeira reação que nós temos é ter medo, tá? Mas o que o rei Josafá fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele foi falar com Deus. Ele foi lembrar Deus de todas as coisas que Deus já tinha feito. E às vezes Deus fala com você mesmo, ou às vezes Deus, o Espírito Santo, ele fala com uma pessoa para como que você vai resolver aquilo, como que você vai ser daquela situação de guerra, tá? Entenda que descansar no Senhor não é simplesmente fechar a boca e ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Descansar no Senhor é você fazer aquilo que Deus mandou. Por exemplo, eles se prostraram, tá? Eles ficaram de joelhos e falaram para Deus todas as maravilhas que Deus tinha feito. Eles acreditaram no profeta que falou, né, principalmente o rei, e na hora certa se colocaram de pé e falaram: ouve Judá e Jerusalém, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, serão bem-sucedidos. Então, quando um homem ou uma mulher de Deus der uma profecia para você e der instruções para você, tá? Você vai saber que é de Deus. Primeiro, tem que ter base bíblica, tá? Não adianta uma pessoa chegar para você e falar assim: olha, Deus falou algo para mim, para você fazer assim, assim, assado. Tá, mas e onde é que está a base bíblica? Eu quero provar para você por A mais B por que tem base bíblica. Em Isaías está escrito que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia antes que se cumpra. Então, se tiver base bíblica e se você sentir alegria, se você sentir paz naquilo que a pessoa que está profetizando isso para você ou dando instruções para você, com certeza você vai fazer e vai dar certo, tá? Então, ali falando um pouco de Atos dos Apóstolos, que fala que perto da meia-noite, se perto da meia-noite, neste caso, que eles estavam presos, era a meia-noite do relógio. Mas também existe uma simbologia que pode ser perto da meia-noite, pode ser perto, essa meia-noite pode ser aquele momento mais negro da tua vida. De repente você está com um parente quase morrendo no hospital, de repente um filho que é envolvido com drogas, estou dando exemplos, tá? Levou um tiro também, tá? Entre a vida e a morte. De repente um problema financeiro aí que o diabo ele tá falando, botando pilha na tua cabeça que você vai perder teu carro,
que você vai perder tua casa, de repente no teu casamento você não tá vendo nada acontecer, ou pior, você tá vendo ao contrário daquilo que você deseja, você tá vendo a amante do seu marido ou a amante da sua esposa ali não desistindo dele, procurando ele, então não temas, faça o que o homem de Deus, o homem genérico quando eu falo, tá? Pode ser homem, mulher, profetiza também, aconselhar você com base bíblica. Sempre que uma pessoa quiser aconselhar você, tem que ter base bíblica. Você sentiu paz e alegria, a paz e a alegria são dois frutos do Espírito. Já é o suficiente para você entender que aquilo vem de Deus mesmo, tá? E você não vai ter dúvida, porque Deus não é Deus de confusão. Quando a pessoa falar para você claramente, você vai entender e não vai ter dúvida. Claro que tem a tua opção. Se você optar por duvidar, você não vai receber nada de Deus. A palavra diz isso. Então, preste atenção quando os sinais de Deus vierem, se ajoelhe literalmente de joelhos. E uma coisa que eu tenho feito, porque na minha vida, quero explicar para vocês, tem casos em que literalmente eu deito de barriga para baixo, tem uma base bíblica para isso, tá? É Lamentações 3:29, e eu falo com Deus com a boca no pó, quer dizer, barriga para baixo, deitado, e a minha boca está perto do chão. É o maior estado de humilhação que você pode se colocar, porque não tem como abaixar mais. Ali literalmente você está numa posição aos pés de Jesus, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, mas comece a pensar nisso, tá? Comece a reconhecer que você não tem capacidade de resolver esse problema sozinho, tá? E se humilhe para Deus, e quando vier o profeta ou a profeta, com base bíblica, faça o que eles estão dizendo que você vai conseguir vencer isso. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha para quem for assistir no YouTube, inscreva-se no canal e Deus abençoe a tua vida nessa sexta-feira, em nome de Jesus.